outra questão muito polêmica, a questão da marca da besta. Tô com o texto aqui aberto, Apocalipse 13. A gente não precisa ler o texto todo, mas vamos pegar aqui o principal, né? E este é um texto famosíssimo, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Pastor, o que é essa marca? Só Deus sabe. Eu não tenho a menor ideia, mas se tu descobrir, tu tem que me mandar essa mensagem, viu? Agora, eu não sei. Mas assim, o que o senhor interpreta? Né? Vamos conversar. Mas eu sei de uma coisa. A Bíblia fala que aquele que recebe essa marca é lançado no inferno. Uhum. Não tem salvação para quem recebe essa marca. Uhum. A Bíblia fala que Deus lançará no lago de fogo. Uhum. Não tem como uma pessoa que recebeu a marca ser salva. O que já nos faz começar a entendê-la, pelo menos um pouco. Uhum. Porque, por isso que é preciso estudar outras passagens da Bíblia, porque quem estuda só escatologia não vai entender escatologia. A gente precisa de outros elementos. Uhum. Quando você entende um pouco melhor sobre o caráter de Deus, compreendendo que Deus é o que faz nascer o sol sobre bons e maus, ele faz a chuva cair sobre os justos e injustos, e mesmo na época de ignorância, Deus sempre mandava do céu chuvas e estações frutíferas para encher de alegria o nosso coração, porque ele não faz acepção de pessoas. Uhum. Deus jamais puniria alguém sem motivo. Em Atos, capítulo 17, Paulo está no Areópago pregando aos atenienses. Atenas era a capital cultural do mundo antigo. Filósofos, epicureus, estoicos estavam todos lá e pararam para ouvir Paulo. E Paulo disse, gente, eu vou falar para vocês, sinceramente, Deus, o Deus que eu quero apresentar para vocês, que vocês não conhecem, é o Deus que fez toda a raça humana a partir de um só homem. E fez para quê? Ele fez especificamente para buscarem a Deus. Se porventura tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós, de todos nós. Ele não estava dentro de uma igreja evangélica, ele não estava numa sinagoga judaica, ele estava falando com aqueles religiosos, supersticiosos, né? Que diante da idolatria deles, a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltava. Uhum. Mas aí falando com eles, ele diz isso, né? Não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse um dos próprios poetas atenienses, somos todos gerados por Deus. Somos todos geração divina, offspring, diz algumas versões em inglês, ou seja, descendentes de Deus, gerados por Deus. É interessante a perspectiva de Paulo sobre isso. O que é que isso mostra? Mostra que Deus não faz acepção de pessoas, Deus é justo, Deus criou a humanidade inteira, não tem um povo específico só criado por ele, e esse é o povo de Deus e o outro não é, né? Adão não era judeu, o povo judeu vai surgir muito tempo depois ao longo da história. Se a gente quisesse classificar tecnicamente o que é que Adão era, ele era gentil, né? Se é que a gente pode dizer isso, mas o fato é que toda a humanidade saiu de um homem só. Todos somos iguais, da mesma raça, todos. Ninguém vem de um corpo diferente, é do mesmo lugar, a gente saiu do mesmo lugar, né? O que é que isso significa? Significa que não tem diferença, Deus é justo e ele não tem uma espécie de seleção prévia, né, para determinar quem vai ter o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, como algumas pessoas interpretam errado, leem o texto e colocam antes da fundação, mas está escrito que os nomes são escritos desde que o mundo começou e não antes do mundo começar. Né? Eles misturam os conceitos e acham que tem gente pré-determinada por Deus para seguir o anticristo, para ter o nome escrito ou para receber a marca da besta. Por causa de algumas passagens, algumas pessoas acabam chegando nesse absurdo. Mas Deus, ele não é assim. Ele é justo e tem um texto muito importante para a gente continuar nessa interpretação, que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem, que é Romanos capítulo 13. Quando Paulo vai falar ali sobre as autoridades, que são os magistrados, que, trocando em miúdo, são aqueles que estabelecem a ordem em qualquer sociedade. Tanto as autoridades como aqueles que são enviados por elas. No versículo 1, ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ele não está falando de pessoas em posição de autoridade, ele está falando das posições de autoridade preenchidas por pessoas. Ele não está falando de Hitler, Mussolini, Stalin, Lula, não, ele não está falando de homens, pessoas.
pessoas. Ele está falando de uma estrutura de autoridade, porque Deus não é Deus de confusão. Então, tudo que está relacionado a essa questão da condução do bem público é uma coisa que reflete algo de Deus. É isso que ele está dizendo. Que é por isso que, por exemplo, na unidade básica da sociedade, que é a família, tem um homem, tem uma mulher, mas um tem que ser uma cabeça. Um tem que assumir a liderança, né? Um tem que ser o cabeça. Porque se os dois são um só corpo, todo corpo tem que ter uma cabeça, porque todo corpo com duas cabeças é monstro, né? Tudo que tem duas cabeças é monstro. Mas por quê? Porque é o princípio da antiguidade, como se fala no exército, né? Nas forças armadas. O mais antigo manda. O homem foi criado primeiro, então ele tem a preeminência. É a mesma coisa, é uma questão de ordem. É uma questão de ordem. É disso que o texto está falando. Mas olha a continuação. Ele diz, não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nesse sentido. Não pessoas colocadas nas posições de autoridades que Deus criou. Ele não está falando disso. Aí ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados foram instituídos por Deus, como o contexto diz, não para atemorizar ninguém. Do mesmo jeito que a pessoa não pode desobedecer à autoridade, a autoridade não pode causar temor. Porque o propósito divino da criação de posições de autoridade, estrutura de autoridade, é para louvar aqueles que fazem o bem, é para trazer o bem. Então, os magistrados não são para temor, não é esse o propósito divino delas. Não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, as autoridades são divinamente instituídas para punir quando se faz o mal, não quando se faz o bem. Aí ele continua, queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Aí ele fala, se fizeres o mal, aí sim, teme, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, porque a razão da espada na mão da autoridade é porque ele é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando de um princípio geral, importantíssimo para muita coisa na vida da gente, mas ele revela características do caráter de Deus nas entrelinhas. Porque você observa que ele está falando que as autoridades, e ele parece fazer uma menção aos soldados, porque ele cita a espada, e a espada de antigamente é o 762 de hoje em dia, né? É a pistola, é o armamento, é o fuzil. Por que que esses caras que têm essa posição trazem isso? É uma coisa de Deus. Ou seja, para punir. São ministros de Deus vingadores. Não é sem motivo que eles trazem a espada, a pistola, o fuzil, que é para punir quem faz o mal. O que é que isso revela? Que se, infelizmente, a gente sabe que nem todo policial é justo, honesto, faz o que Deus gostaria que fosse feito, porque há um propósito para essa posição. Infelizmente, há muitos policiais que desonram a farda, né, e são corruptos, assim como muitas autoridades também. E a gente aqui no Brasil sabe muito disso, né? Só que, partindo do sentido original do propósito, né, Paulo está dizendo que uma autoridade que representa a Deus não poderia punir sem motivo. Por quê? Porque se representa a Deus, Deus não pune sem motivo. É o que está implícito nas entrelinhas. Sim, traz espada, é ministro de Deus, é vingador para punir os que fazem o mal. Mas não é sem motivo que ele traz a espada. Tem um motivo, tem um propósito. Se ele representa a Deus nessa ação, isso significa o seguinte, cara, voltando lá para a marca da besta, se Deus vai jogar no inferno quem usar essa marca, tem que ter um motivo. Não pode ser sem motivo. Não pode ser sem fazer sentido. Por que Deus vai fazer isso? Porque ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Muita gente que diz assim, não, tudo que Deus faz, tudo que Deus fizer está legalizado. Por quê? Porque quem está fazendo é Deus. Olha a cabeça do povo. Eles acham que se um rapaz bom estuprar uma moça, aquele estupro deve ser considerado como uma coisa boa, porque quem fez foi um rapaz bom. Não é o rapaz bom que determina se as ações dele são boas. Ele é chamado de bom por causa das ações. Um rapaz bom não cometeria um ato impensável como esse. Ele não cometeria uma ação ruim. Se ele é um rapaz bom pela índole e pelo caráter que supostamente ele tem, ele não vai violar a moça. Ou seja, não é porque ele é bom que o que ele fizer está legalizado.
Não é porque a pessoa está numa posição de juiz, de autoridade, de governante, que tudo que ele fizer é lei, que tudo que ele fizer é legal. Ah, não vou questionar, isso aí é uma coisa... Meu irmão, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Errado. Esse é o problema. As pessoas acham que Deus, como esse soberano, que é uma caricatura da verdadeira soberania divina, não é o que a Bíblia revela sobre como Deus age ou quem Deus é, eles acham que Deus simplesmente faz e desfaz porque ele é soberano. Mas Deus é um Deus que não viola princípios. Tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Tem coisas que Deus, pela sua autorrevelação, pelo que a gente entende na Bíblia, que ele jamais faria. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai jogar no inferno quem receber essa marca, isso já elimina um monte de coisa, o que não pode ser. Por exemplo, é o celular? É o chip? Não pode ser. Por quê? Porque a gente precisa dele, é uma tecnologia, não tem ligação direta com nada espiritual e religioso, embora as pessoas procurem, especulando, né, com as conjecturas, fazer uma ligação do 5G, do não sei o quê, da internet. Olha como é o nome, diabo. Pô, então o pessoal viaja demais e tenta fazer ligações totalmente sem sentido. Mas, nessas especulações, as pessoas têm, por exemplo, demonizado muito a tecnologia. Eu sou da área de TI, eu sou formado em programação de computadores, trabalhei como programador de computador durante muito tempo, programo até hoje para cuidar das minhas coisas, meus aplicativos e tudo mais, não trabalho mais secularmente, mas sendo da área de TI, né, desde muitos e muitos anos atrás, eu também já paquerei com essa ideia de que podia ser uma coisa tecnológica, que por meio dela o anticristo dominaria o mundo inteiro, porque afinal de contas, a ideia de que ele dominará o mundo todo é uma coisa muito popular e eu também acreditava assim. Depois é que eu fui evoluindo, amadurecendo, lendo a Bíblia e entendendo que não é exatamente isso que a Bíblia diz. Mas se o homem vai controlar o mundo todo, não tem como controlar sem a internet, sem o computador, sem a tecnologia e os avanços que a gente tem visto hoje em dia, a miniaturização das coisas, a questão da internet, a internet das coisas e as revelações que nós temos recebido através de pessoas como o próprio Snowden dos Estados Unidos, a gente percebe que realmente nós estamos vivendo uma situação delicada porque estamos sendo controlados e vigiados o tempo inteiro. É fascinante a ideia de pensar que o mundo jaz no maligno e de que esse meu tablet com essa câmera está sendo usada pelo anticristo para me monitorar, né? É uma coisa pavorosa e assustadora. Então, há uma tendência de se pensar que o Estado ele vai ser um Estado totalitário e que o anticristo ele vai estabelecer uma espécie de número de identificação único que vai dispensar a necessidade de um CPF, de uma identidade, certidão de casamento, placa de carro, não precisa mais de nada. Tudo vai ser com base num único número. E esse número, que seria a tal da marca da besta, isso eu estou falando assim, uma interpretação mais elaborada de eruditos. Não são pessoas assim que não sabem o que estão dizendo, mas vem de grandes homens, que eu não vou citar o nome porque eu não concordo, eu acho uma tolice, mas eu já acreditei assim, tá? Mas há um nicho entre os escatologistas que acreditam exatamente dessa forma. Então, esse espécie de número de identificação universal seria colocado no homem. Hoje em dia, as pessoas já estão especulando na internet, né, esse pessoal sensacionalista, que pode ser as famosas tatuagens quânticas, eu não sei se você já ouviu falar. Já. As tais das tatuagens quânticas, e tudo isso seria colocado ou na mão ou na testa, como a Bíblia prevê, e aí você não precisaria de mais nada. Você simplesmente viveria a partir daí. E não teria, e seria uma forma do anticristo, por exemplo, oferecer a tal da paz que o pessoal espera que o anticristo ofereça, né? Que ele conseguiria evitar os tráficos, os roubos, porque sem o papel moeda, mas tudo no mundo virtual, ele consegue controlar 100% das coisas. Então, tá tudo no banco de dados do Estado. Então, se você, por exemplo, é parado por um policial, ele lê ali a tua mão direita, né, a marca da besta, aí ele vai olhar lá na base de dados do Estado e diz, eu tô vendo aqui que o senhor já foi casado, o senhor tá devendo a pensão do seu filho com a outra esposa, né? Como é que tá essa situação? Não, eu estou resolvendo e tudo mais. Eu estou vendo que o senhor levou uma multa no mês passado, ou seja, tudo vai estar ali e não tem para onde a pessoa correr, né? Seria o controle total que as pessoas esperam que o anticristo realize. Mas se a gente for por esse caminho, é muito sem sentido, porque as pessoas estariam sendo, aspas, marcadas pela besta através de uma tecnologia sem saberem que estão. E isso é uma possibilidade real, as pessoas acharem que é isso,
Porque eu me lembro, eu não tenho uma memória tão excelente e maravilhosa, mas eu me lembro que na época da Covid, várias pessoas disseram que a vacina era a marca da besta. Muita gente provando, com vídeo, colocando moeda pra colar, e colou aqui, é porque dentro da tem não sei o quê, e vai ser ativado pelo 5G, e tem um micro-robô aqui que vai me contra... Tu lembra disso, cara? Não, tinha gente fugindo já, não, fuja, vai pra fazenda, compra Exatamente, sítio, exatamente. Ou seja, as coisas são inacreditáveis. Se a gente for por esse caminho da tecnologia, porque antigamente foi o cartão de crédito, depois surgiu o código de barra, aí o código de barra é o avô do QR Code, né? Aí depois, não, o código de barra é muito ultrapassado, aí veio o QR Code, depois o QR Code aí surge a tatuagem quântica, aí não sei o quê, aí é o grãozinho de arroz que vai para debaixo da pele, mas, cara, é tudo especulação, e mesmo que fosse coerente, não faria sentido, biblicamente falando, que Deus punisse uma pessoa porque usou um cartão de crédito para comprar 1 quilo de arroz. Não faz sentido. A pessoa que vai ser jogada no inferno por usar a marca vai ser jogada porque Deus é justo, que ele não pune sem motivo. O que significa, então, a marca? Deve ser alguma coisa, não importa o que seja. É só antes de entrar nesse ponto. E quando o texto fala que há todos, pequenos e grandes, todos, ele tá falando que todos, não tem... Todos... sobre os quais ele tem autoridade, né? Tá. Dentro dos limites do seu reino. Não seria toda a humanidade, é isso? No meu entendimento, não. Claro que todos os meus colegas pré-tribulacionistas, ou pelo menos a maior parte deles, discorda totalmente com o que eu falo. Uhum. Mas um dos versículos de Apocalipse mesmo, que é mais usado para provar, aspas, que ele vai dominar todos, seria Apocalipse capítulo 13, quando ele diz, por exemplo, o seguinte: foi-lhe dado... falando ainda aí dessas mesmas questões do anticristo, isso foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o pessoal pega esse que é um texto, um dos principais, que dá base para essa ideia desse controle total sobre todos da terra. Por causa das expressões, né? Cada tribo, povo, língua, todos os que habitam sobre a terra, mas ele adjetiva quem são esses todos. Ele classifica. Ele diz, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Veja que é uma questão espiritual. Agora, como é que você vai fazer essa seleção dentro do Brasil? Se for uma coisa física, política, tecnológica, como é que essa tecnologia vai reconhecer quem está com o nome escrito no livro da vida ou quem não está? Não é uma coisa física, geral, como as pessoas estão pensando. Ele domina o Brasil, não sei o quê, então todo mundo que estiver ali está lascado. Não, não é assim. É uma questão espiritual. E está falando que ele vai exercer domínio sobre estes dos povos cujos nomes não estão escritos. Não é? Sobre todos irrestritamente. Há uma separação, né? Haverá santos durante o período tribulacional, pessoas que se converterão, que confessarão Jesus, que serão salvas. Há muitos textos, aqui mesmo no livro de Apocalipse, falando de conversões, de pessoas lavando suas vestes e por aí vai. Até na morte dos 2 profetas lá em Apocalipse 11, há um grande terremoto e diz que depois do terremoto as nações, os povos temeram e finalmente glorificaram a Deus por causa do que eles viram, que quando as 2 testemunhas morrem, os cadáveres ficam estirados na praça, aí depois de 3 dias Deus diz, venham para cá, eles se levantam na frente de todo mundo, e eles sobem seus corpos para o céu, e diz que há um temor, e muita gente glorifica a Deus, ou seja, conversões acontecerão durante o período tribulacional, mas essa questão de Deus jogar no inferno, como diz Apocalipse 14, quem usar a marca, já me mostra que por Deus não punir sem motivo, o representante de Deus aqui na terra, a autoridade que traz a espada, não traz a espada sem motivo, já que é ministro de Deus vingador. Se o próprio representante não pune sem motivo, aquele representado por ela não pune sem motivo. Tem que haver um motivo justificável para que a pessoa que usa a marca seja jogada no lago de fogo. Então, o que é a marca? Na minha concepção, seguindo a mesma linha de raciocínio, de que o anticristo vai ser um descendente de Ismael, praticante da religião islâmica, etc., etc., vai ser uma imposição que o anticristo vai fazer a todos que estiverem dentro dos limites do seu reino, de que as pessoas tenham que se posicionar. Ou aceitam ou rejeitam
a religião que ele propaga, a religião de Deus. Tanto que aquela... Do Deus dele. Do Deus dele. Tanto que aquela prostração que a gente vê lá em Apocalipse, que diz que quando você toca, parece que é quando a imagem da besta fala, a palavra imagem ali no grego é ícone, né? Que pode ser muita coisa, pode ser uma estátua de uma figura humana e pode ser simplesmente uma edificação emblemática que represente esse império que vai ressurgir, tá? Na minha cabeça, quando eu leio esse texto, seguindo a minha linha de interpretação, eu só me lembro dos minaretes dos templos islâmicos, que tem aqueles alto-falantes dos quais sai aquela voz humana, conclamando as pessoas que na hora que a voz fala, todo mundo se curva, né? E isso é uma forma de demonstrar devoção. Me lembra também a questão do que aconteceu na época da estátua lá que Nabucodonosor mandou erigir, que você tocava trombetas e o pessoal tinha que se prostrar. Aquela prostração de Apocalipse, para mim, é exatamente a mesma prostração que a gente vê entre os muçulmanos atualmente. Eles se curvam diante, eles se voltam para a Meca, né? Atualmente. Mas vamos supor que se levante aí uma mesquita sagrada, né? Um templo sagrado em algum lugar e eles sejam obrigados agora a se voltar a essa edificação, né? Essa imagem. Ou seja, eles vão se voltar para ela, vão se curvar para ela. E quem não se curvar, obviamente, dentro de um califado estabelecido, se houver um califado na terra, quem não segue o califado merece morrer. Porque é assim que eles fazem. São os infiéis que têm que ser exterminados, conforme determina os ayetes do Alcorão. Daí, parece isso, que quem estiver dentro dos limites do reino do anticristo vai ter que se submeter e vai ter que confessar, tem que fazer a tal da charrada, né, que eles chamam, que é como uma pessoa se transforma em muçulmano. Ele confessa que só existe um único e verdadeiro Deus, que é Alá, e o seu último profeta, que seria Maomé. Quem não expressar isso vai ser morto. E como é que, depois que eu fizer a confissão, a expressão, eu vou representar que eu estou do lado de vocês, que eu sou um desses guerreiros? Faz o que os muçulmanos fazem hoje. Eles colocam uma faixa no braço direito, que é a palavra que aparece aí no texto grego, que é déxias, não é mão direita, da sua destra, né? Ou na testa. Se você pegar os exércitos islâmicos, eles têm uma faixa na testa, e não é só uma faixa não, tá? É porque eu quero prender meu cabelo. Não, tem dizeres ali, tem coisas escritas que são... Eu tô até abrindo aqui pra gente olhar. Pronto. Colocar na tela. Que são... Não, mas... calma. Que são extraídas do Alcorão, aquelas frases, tá? Frases sagradas, religiosas, que fazem menção direta ao que eles acreditam, ao que eles propagam. Isso quer dizer o seguinte, me parece que essa marca, e a palavra é exatamente marca, inclusive a mesma palavra era usada para se falar sobre essas marcações dos gados, com ferro quente, charagma, é uma marca externa. Então não é uma coisa que fica debaixo da pele, não é subcutânea. Não tem sentido pensar que é uma vacina, é um grão de arroz que vai para debaixo. Não é sob a pele, é sobre. Tem que ser visível. Sobre, né? E visível, porque é uma marca. É uma demonstração pública, na minha interpretação. É um sinal, é uma coisa que dá para ver. É uma expressão de convicção e fé que a pessoa faz voluntariamente. Ah, ela está sendo obrigada. Sim, ela tem a opção de aceitar ou não aceitar, né? Ele está dizendo lá, quem não tiver vai ser morto. A pessoa pode fugir. Ela vai ter meios, através de subornos ou de qualquer outra opção dentro de um reino, de conseguir não cumprir a lei. Ela consegue fazer. Hoje em dia é possível e vai ser possível também sempre. Então, nem todo mundo vai seguir, alguns vão morrer, alguns vão sofrer a pena capital, mas o anticristo vai estabelecer essa lei de que as pessoas terão que serem marcadas. Então, quem é a favor e partidário da filosofia e da religião do anticristo expressa isso visivelmente com essa marca, né? Com essa representação, é um símbolo que representa o que ele crê, que é colocado ou no braço direito ou na cabeça, né? Que fica ali na testa, mais ou menos. E quem não aceitar, quem não concordar, não coloca. Só que o anticristo vai matar os que claramente se opuserem a isso. E Deus vai matar, jogando no inferno, os que aceitarem isso. O que não pode, na minha concepção, tá? Não pode ser uma tecnologia. Não faz sentido. Ah, eu usei porque senão eu não ia comer mais. Não é só isso. Ele, na verdade, vai restringir, punir, prender, matar. Ele vai impedir que as pessoas comercializem, obviamente. Eu me lembro que na época do Estado Islâmico, aquela
empresa de notícias chamada Vice News. Fizeram um documentário por dentro do Estado Islâmico. Está até hoje na internet, inclusive no canal deles do YouTube. E eles mostraram como era o califado islâmico por dentro. E eu achei impressionante porque, para mim, refletiu exatamente aquilo que eu pensava que iria acontecer no futuro, na época do anticristo. Porque havia uma polícia religiosa que saía fiscalizando os comércios. Porque o Alcorão, o Islã, ele proíbe a bebida alcoólica. Não só beber, ele proíbe existir nas terras santas onde os muçulmanos moram. E se um comerciante estiver vendendo bebida alcoólica, ele vai ser punido. Então a polícia religiosa saía na rua olhando as roupas das mulheres, olhando os comportamentos, olhando o que era vendido, o que era comprado. Inclusive, eles implicavam com pôsteres de jogadores de futebol nos comércios e eles abordavam o dono mandavam tirar o cartaz, ou seja, era uma coisa muito rígida, né? Muito específica. Isso me lembra muito o que diz Apocalipse, quando fala sobre ninguém poder comprar, vender, comercializar, se não estiver de acordo com os padrões do império do anticristo. Ou seja, aquele que tem a marca, ele não vai ter problema porque ele está em conluio, ele está compactuando, ele pensa exatamente da mesma forma. Agora o seguinte, o que é a marca em si, Natan? Eu não sei o que é a marca. Como eu penso que o anticristo ele será um muçulmano, né, que será descendente de Ismael, eu sou tendencioso a pensar que vai ser uma coisa que expresse essa convicção publicamente por parte dos muçulmanos. Surgiu um senhor que foi terrorista, chamado Walid Shoebat, que se converteu e diz ele que lendo uma vez um manuscrito grego, eu não sei se foi exatamente o Alexandrino, o Vaticano, ele leu um manuscrito grego e nesse manuscrito grego, quando ele encontrou a expressão que se refere à marca da besta em Apocalipse 13:8, ele disse que o que estava escrito era como se fosse uma frase em árabe. Eu falo 666. O que pra gente em português seria 666. Renato, você coloca na tela, por favor? No grego, mandei. não é que eu ache que seja isso não, tá? Toda vida que eu falo sobre isso, eu falo com muita cautela, dizendo que essa é uma interpretação deste ex-terrorista, mas é uma coisa que só me chamou a atenção pelo fato de eu já haver pensado exatamente que o anticristo sairia desse povo. Então, é uma coisa que somou. Mas existem alguns impeditivos para que essa interpretação seja a mais correta, né? Algumas coisas que deveriam ser vencidas primeiro, que eu acho que acabam impedindo a gente chegar a essa interpretação, como, por exemplo, os manuscritos originais terem sido todos escritos em letras maiúsculas, né? Que acabaria não dando certo essa interpretação que se baseia no manuscrito de letras minúsculas, porque foi essa a experiência do Walid Shoebat. Mas eu achei curiosa a interpretação dele de que ao ler aquele texto em grego, ele disse que entendia o que estava escrito, porque o desenho... Ele se converteu e começou a ler a Bíblia. E nessa caminhada cristã, que ele virou pregador, ele é um pregador e tal, viaja, conferencista, tem livros escritos, e nessa caminhada cristã, um dia ele teve a oportunidade de pôr as mãos ou ter acesso a um manuscrito grego. E esse manuscrito tinha lá, nessa parte da marca da besta, e ele disse que o desenho dos caracteres supostamente em grego, eram muito semelhantes aos caracteres em árabe, que significaria uma frase que se diz em nome de Alá. Em nome de Alá. Bismillah, em nome de Alá. E aí, com base nessa sensação, nessa experiência que ele teve de olhar para o texto grego e achar que estava conseguindo ler, ele começou a especular se aquilo, na verdade, não tinha sido escrito em árabe. João viu o desenho, reproduziu o desenho e depois passou para frente e isso acabou gerando variantes textuais na época em que não existia ainda a imprensa, porque toda a produção literária era feita na mão e a replicação desses documentos originais eram feitas na mão. Então, tanto o original como as cópias eram todos manuscritos. E numa época assim é mais fácil haver variações, às vezes intencionais, às vezes acidentais, mas durante esse período, antes da invenção da imprensa, vários manuscritos reproduziram os textos do Novo Testamento e manuscritos de séculos diferentes e de línguas diferentes para os quais o original foi traduzido, começaram a variar, né, que são tecnicamente chamados de variantes textuais. E há variantes textuais para o suposto número de Apocalipse 13:18, né? E aí, alguns números teriam surgido dessas variações. Parece que 416,
tem o 666, tem 606 também. 606, tem vários númerozinhos, alguns que tinham mais evidências, mais textos, mais confirmações, outros menos, outros mais duvidosos. Então, assim, prevaleceu numa comissão que iria montar um Novo Testamento grego para ser comercializado, né? Ou seja, hoje a gente vai numa livraria e compra um Novo Testamento grego. E aí, como os manuscritos eles eram variavam, então essa comissão optou por uma determinada família do texto grego, por uma linha de interpretação e acreditou que se tratava do número 666. Então essa marca seria aqueles que viriam em nome de Alá. Aí, dentro dessa interpretação. Esse senhor chamado Walid Shoebet, que viu isso e teve essa experiência e compartilhou isso com o mundo, ele diz isso, né? Que para ele aquilo estava muito claro porque a frase parecia ser escrita em árabe, que significa Bismillah, em nome de Alá, e a partir daí ele foi reinterpretar pelo menos esse versículo, né? Pelo menos esse versículo, com base no texto grego. E quando a gente... Deixa eu abrir aqui para eu tentar fazer o exercício que ele fez. Você conseguiu achar? Pode falar. Mandei. Deixa eu olhar aqui. Eu posso falar ou você quer que eu espere? Pode ir falando, eu vou... Tá, eu vou ler o versículo então, Apocalipse 13:18, tá? E vou adiantando aqui a explicação. No texto diz assim, aqui está a sabedoria. Dá para abrir. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, 666, que supostamente seria um número, na cabeça de Walid Shoebet, parecia ser uma frase em árabe, que significa em nome de Alá, Bismillah, porque o desenho das letras gregas 666 equivaleriam a essa frase árabe, o mesmo desenho. E ele disse que leu e foi isso que deu esse gatilho nele. A partir daí, ele reinterpreta o versículo 18 a partir do texto grego e ele faz uma pequena modificação para ver se isso faria sentido, né? A palavra que aparece como calcule, que é psefiso, e a palavra número, que é aritmos, de onde vem a aritmética, ele mudou para fazer sentido caso aquilo que virou o número 666 fosse, de fato, uma visão sobrenatural escrita em árabe, mais ou menos como aconteceu na época lá do Império, foi o Babilônico, que apareceu uma mão escrevendo na parede, na língua do próximo império que conquistaria eles. Lembra disso? Não sei. É uma mão que aparece, foste medido, pesado, aquela coisa toda. Aqui, mandei abrir. Tá, olha ali, da criancinha. Lá em cima, essa imagem, para mim, é a mais impactante ali. Não, a criança. A criança. Porque a criança usando? Porque ela está com a faixa na testa, não precisa abrir, não. Pode, assim tá bom demais. Essa multidão de olha ali também, ó, na testa, tá vendo ali? As pessoas, né? Inclusive... Aqui é o grego, né? Esse aqui é o grego. Na esquerda aqui, o grego. E aqui o Bismillah. Embora ali no grego a gente esteja vendo o que seria o epsilon. Ou lá do outro lado também, ó, dá para ver melhor. Qual? Olha lá, Bismillah e 666 grego lá. Na extrema esquerda? Na segunda, ele tá vendo, Renato? Se você quiser abrir ela maior. Na segunda. Tá. A segunda imagem, né? É porque no caso do árabe, essa palavrinha que estaria... Isso, aqui. Essa palavrinha que está no meio aí, ó, essa letrinha, desculpa, que é Alá, né? A cobrinha é Alá, tá? Aquele desenho da cobrinha é Alá. Então, essa expressão do meio, a cobrinha com o traço, né, que tem ali, ela pode ser escrita, e de fato acontece isso nas bandeiras, na vertical, na horizontal, de várias formas, todo mundo entende. Ali, né, da menina usando. Sim, a faixa, você tá falando? Isso, a faixa, exato. Então, no caso dessa letra aí, ela pode ser escrita de várias formas. E aí eles pegam a letra, que seria o epsilon do grego, e eles invertem só para ficar semelhante a como se vê mais comumente a frase em árabe. Bom, o fato é que a partir desse pressuposto, né, o Walid Shoebet pegou as palavras calcule e número, que no grego tem um significado mais abrangente, e ele reinterpretou o que seria esse versículo. Ou seja, o que é a palavra psefiso, que é traduzida aqui como calcule? Diz respeito
a um reconhecimento, não é necessariamente calcular, embora possa ter chegado a isso, mas o que significa é o seguinte: essa palavra era usada nos julgamentos, nos tribunais. As pessoas, o júri iria analisar o caso, ouvir a apresentação, etc e tal, e no final receberia uma pedrinha preta e uma branca. E aí eles decidiriam, é inocente ou é culpado. Se fosse inocente na cabeça deles, eles davam uma pedrinha branca. Se fosse culpado, daria uma pedrinha preta. Então a pessoa recolheria as pedras oferecidas pelo júri, e aí eles iriam calcular, na verdade, ver o que foi que eles acharam. Se o número prevalecesse de branco, eles consideraram que ele era inocente. Se fosse preto, então ele era culpado. Então eles iam calcular nessa questão, ou seja, eles iriam julgar, analisar e determinar. A pessoa que recebe o julgamento deles calcula, mas no sentido de entender, reconhecer, né, o que é que eles decidiram. Essa é a palavra que foi traduzida por calcule aqui. Depois, a palavra número, que da onde vem a palavra aritmética, ela pode significar número, quantidade ou multidão. Pode significar, é o campo semântico da palavra. É um número indefinido ou uma quantidade específica. É um negócio meio louco, mas tem palavras que são assim, né? Se você pegar aí um dicionário grego, tocar na palavra e for olhar, você vai ver que realmente tem essa possibilidade, né? Um número indefinido ou é um número fixo. É um número definido ou é uma multidão. Ou seja, só o contexto e quem entende realmente a língua sabe como aplicá-la, né? Se isso fosse coerente, né, o que o Walid Shoebat estaria dizendo, a interpretação desse versículo em particular seria mais ou menos assim, partindo desse pressuposto, tá? Que eu não quero dizer de forma dogmática que é a interpretação coerente que eu defendo, não. Eu acho ela interessante. Eu já falei que eu adoro teorias da conspiração, então pela mesma razão, né, eu acho isso aqui curioso, pelo fato de estar bem em linha, ou pelo menos mais próximo da interpretação que eu faço de que o anticristo vai vir dos descendentes de Ismael. Ou seja, o texto estaria dizendo, aquele que tem entendimento, identifique, defina a multidão da besta, pois é uma multidão de um homem. E essa multidão é ou vem em nome de Alá, Bismillah, né? Seria isso. Se isso fizesse sentido, né? Então, essa é uma interpretação que ganhou muita popularidade na internet, a partir, eu acho, até onde vai, né, o meu entendimento, foi a partir deste homem, deste senhor, chamado Walid Shoebat, né? Eu não sei se tem material dele em português, mas as minhas pesquisas, praticamente 100% delas são todas em inglês, e eu vi ele falando em conferências, pessoalmente e tal, explicando. Então eu sei que saiu dele porque ele disse que foi uma coisa que ele viu o manuscrito, ele leu, e ele diz, né, que foi uma coisa dele. Então, assim, essa é a interpretação que ele faz. Não acho que seja a mais convincente ou irrefutável, mas é, pelo menos, no mínimo, curiosa. É mais uma interpretação, né? E dentro de tudo que o senhor está falando, faz até muito sentido, né?